Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 6º episódio do nosso Pod-Auge. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Dino, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. E você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente está com uma pessoa, que nem eu falei, muito especial aqui. Uma pessoa que tinha muita gente querendo que viesse aqui para a gente bater um papo, conversar um pouco. A gente está hoje aqui com a Larissa, do Ser Mais. Oi, Lari, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Gabi. Obrigada pelo convite. Prazer. Oi, Tino, tudo bem? Prazer. Bem-vinda. Prazer te ter aqui. Nós vamos começar com uma conversa leve, descontraída, tá? A gente tem bastante perguntas para fazer, muitas dúvidas, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer para ti. O que é o Ser Mais? Então, Gabi, o Ser Mais é serviço multiprofissional de atenção à saúde e educação. O Ser Mais foi um serviço criado em 2017 pela educação e pela saúde, no intuito de ajudar as crianças com problemas de aprendizado. Então, a educação tinha um número elevado de crianças que não conseguiam produzir igual a turma da sua idade. Então, foi dialogado com a Secretaria de Saúde para que fosse criado um serviço para ajudar, um serviço de diagnóstico, que se mantém até hoje sendo um serviço de diagnóstico. Então, as crianças que têm problema de aprendizado são encaminhadas para o Ser Mais, através da unidade de saúde. Quem identificou o problema? Foi o pai, foi a mãe, foi o médico do postinho, foi a escola. Qualquer um desses pode identificar o problema, o atraso, pedir para o médico da unidade de saúde fazer o encaminhamento e, assim que possível, vai ser agendada a consulta no Ser Mais para passar, então, por uma avaliação com a equipe multiprofissional. Olá, e hoje eu vejo que bastante criança ela é encaminhada pela escola, né? Isso acontece muito. Vocês têm alguma relação diretamente com a escola quando a criança é encaminhada ou tem que ser tudo via posto mesmo? Tem que ser tudo via posto. A gente necessita de uma regulamentação, que é através do Sistema de Regulação Nacional, SISREG, que é monitorado tanto pelo Ministério da Saúde quanto o Ministério Público, enfim. Então, a gente precisa que seja seguido esse fluxo, certo? Mas, indiferente, a escola identificou, enviou ou quer ajuda, eles ligam para a gente sempre tenta auxiliar. Tem um estreitamento muito bom, né? Um diálogo muito bom entre a saúde e a educação nesse quesito de suporte às crianças. Hoje vocês atendem quantas crianças ao todo? É uma média de 70 crianças por dia a gente está atendendo, que passam por avaliação, seja ela pelo clínico, né, médico clínico, que dá a entrada na criança no serviço, a profissional fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista, serviço social e, por último, vai finalizar ou com a neurologista ou com a psiquiatra, dependendo do caso de cada criança, né? Vocês têm o auxílio. Tem um celular que tá vibrando na... Pronto. Aqui, a princípio, não. Deu? A câmera vai para você agora, né, Gabi? Certo. Vocês têm um auxílio, então, do serviço social também, Lari? Eu não sabia desse serviço que vocês têm também. Temos. Eu acho que é legal até divulgar para o pessoal, para que eles entendam. Essa equipe multiprofissional, ela conta com vários profissionais, né? O serviço veio crescendo desde 2017 até hoje. A gente quadruplicou o número de profissionais. A gente saiu de 4 para 21, 22 agora. Então, quem faz parte dessa equipe, né? A gente tem 3 fonoaudiólogas que fazem a primeira consulta de avaliação multi, né? Passou pelo clínico geral. O clínico geral pediu os exames, encaminha para o Ser Mais, passa pelas fonos. Aí depois a gente tem uma avaliação com psicólogas. A gente tem 2 psicólogas que fazem essa avaliação. Passa pela nutricionista, conforme a necessidade de cada criança. Não são todas que têm seletividade ou que têm necessidade de avaliação nutricional. A família tendo necessidade de suporte
do serviço social, a gente encaminha para a nossa assistente social, e crianças acima de 7 anos que estão no processo de alfabetização e escrita passam também consulta com a nossa psicopedagoga. Abaixo dessa idade, como eles estão no processo ainda de alfabetização, a gente acaba não passando pela psicopedagoga. Posso te fazer Claro, uma claro, por perguntinha rapidinha, senão ela não deixa. Ela Fica à vontade. ela vai embora e eu fico aqui sentado. Não sou eu quem está em casa. Quem é você? Sua formação, seu conhecimento de especialidade, o que você estudou, o pessoal conheceu um pouquinho da Larissa aqui. Da Larissa, isso. Então, eu acabo não citando, mas a gente tem 2 enfermeiras também, né? Tanto a enfermeira Luísa, que entrou com a gente agora, que faz as orientações de pós-alta, e antes eu que fazia toda essa apresentação. Então, me chamo Larissa, sou graduada em enfermagem e sou especialista em autismo em processo de aprendizagem. Estou terminando mais uma especialização em enfermagem no autismo e comecei uma de neurociência, autismo e TDAH também, com o Dr. Tiago Castro, que a maioria das mamães conhecem, e a gente também indica diariamente para que elas busquem, assistam, para conhecer um pouquinho mais. Então, nós temos 2 enfermeiras também no serviço. Porque antes, no começo, era só você, né? Era só eu lembro. Que legal. Agora eu fazia o papel de enfermeira, de coordenação. Então, agora a gente dividiu, porque a demanda também aumentou e daí estava ficando apertadinho. Então, a gente tem 2 enfermeiras, uma técnica de enfermagem e uma administrativa também. E hoje, quais são os neuros que vocês têm lá no Ser Mais, hoje, que está junto com vocês lá? Hoje a gente tem a doutora Lenice, que tem uma carga horária de 16 horas, e a doutora Ângela, que faz 15 horas também, que é psiquiatra da infância. Que legal. Toda criança que chega até você, ela tem que passar por todos esses atendimentos, psiquiatra, o fono, o neuro, ou ela pode pular algum desses para chegar no resultado do diagnóstico? Então, é obrigado a fazer tudo para você chegar lá? A gente pede pelo menos 2 profissionais. Por quê? Porque, como o Dr. Cligel comentou aqui, o diagnóstico é visual, é clínico, né? Não tem exame que vai dizer se é autista ou não. Então, a gente sempre pede mais de um profissional para dar subsídio para o médico fornecer um laudo de forma mais assertiva. Então, a criança, quando é muito bebê, muito pequena, a gente conversa com a família. Diagnósticos de 1 a 4 anos, que a gente tem um atraso de fala aí, a gente conversa com o pai, com a mãe, coleta algumas informações visuais durante o atendimento e a criança vai passar 1 hora com cada profissional. Então, a gente pede pelo menos para que passe com a fono e com a psicóloga. A fono hoje é a base para a gente avaliar, porque a gente avalia os atrasos de fala. Comprometimento de fala. Isso é comum a gente ver. Muito comum. Então, a gente sempre pede que passe pela fono e daí a gente vai variando conforme a idade, né? Muito pequeno com a psicóloga, para entender, até porque ela também é especialista em neurodesenvolvimento. Então, ela tem um olhar direcionado para a família e para a criança. E depois dos 7 anos, a gente pede para a psicopedagoga, ver se tem algum outro atraso que está prejudicando a criança na escola ou em casa, psicomotor, Até que idade assim. a mãe pode procurar vocês, o 17 filho? anos. Como? 17 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Nosso público vai de 0 a 17 anos. Você tem público adolescente? Tenho. Posso pegar um papelzinho para vontade, passar para vocês? Eu fiz uma anotação aqui. Então, a gente tem, para divulgar e dividir com os pais, nosso público, a maioria é masculino, 3 vezes mais masculino que feminino, né? Então, a gente tem mais de 1.500 crianças do sexo masculino e 700 crianças do sexo feminino, hoje, né, passando por nós, no ano de 2024. O público de 0 a 5 anos, a gente tem 786 crianças que receberam diagnóstico. De 6 a 10, que é o nosso público de grande monta, assim, que a gente fala que é maior público, 1.500 crianças, né, de 6 a 10 anos, que é uma idade ainda boa de diagnóstico, que a gente consegue ajudar a família nesse manejo. Aí o adolescente, pré-adolescente de 11 a 15 anos, a gente tem 470, e um público que nos dói no coração, tem que ofertar o diagnóstico, são crianças de 16 a 19 anos. A gente tem 78. Então, são crianças que a gente já não consegue mais
auxiliar muito nesse processo de recuperação. Algumas dicas serão dadas para a família, para o jovem, mas a gente não vai conseguir Quais reverter. dicas são essas, Lari? Ele é encaminhado para onde daí? Sempre, cada criança que recebe o diagnóstico, a gente tem que ver o que está pesando. É, mais o adolescente, né? Eu entro ali entre 16, ali, essa idade. Ele é encaminhado para um outro setor do SUS? A gente encaminha para os serviços de referência que tem para a estimulação. Ser da FURB, ser 2 para os nível 2 de suporte e nível 3 ou com alguma deficiência associado para pai. Por quê? Porque mesmo tendo uma idade elevada, ele tem alguma rigidez. Ah, entendi. Então, assim, talvez precise de uma terapeuta ocupacional para se comportar, para se portar em sociedade, para entender regras e rotinas. Quando ele consegue descobrir o porquê que ele é assim, ele mesmo não se autoajuda? Nem sempre. Vindo com a colaboração de um profissional? Ou é difícil ele mesmo entender? Ah, então é por isso que eu agi assim, por isso que eu fazia assim. Ah, o barulho, então, quando eu estou dirigindo. E mesmo com a ajuda do profissional, ele não consegue dar uma... Para algumas coisas, sim. Assim, para entender o isolamento, a seleção dos amigos, essas coisas, sim. O que a gente não consegue trabalhar, que a gente pegou uma turminha agora de 16 anos, extremamente rígidos, com uma rigidez cognitiva tremenda, foi a questão de comportamento, de olhar nos olhos, de se vestir, de tomar banho. Então, coisas que vão interferir na vida em sociedade também. Então, o isolamento, não querem de forma alguma sair do quarto escuro. Então, essas coisas a gente não consegue. Tem que ser com terapia, terapeuta ocupacional, não veio de criança, né? Não veio trabalhado. Não veio de Aí tu não consegue quebrar assim de uma hora para outra. São anos de terapia. Então, por isso que é importante o diagnóstico mais cedo possível. Porque a gente consegue trabalhar com rotinas em casa, não depende nem de terapia, que é o que a gente fala, 60% da ajuda da criança vem de casa. Os pais, né? Os pais. Por quê? Porque a criança passa muito mais tempo em casa. Se ela for fazer terapia, é 1 hora, 2 horas por semana. O restante é com a família. É o banho, é a orientação de faxina, de limpeza, de processo organizacional, de cuidados, de estimulação neurológica, de estimulação de coordenação motora fina, de estimulação de coordenação motora grossa. O que isso é? Brincadeira. Brincar de pular corda, brincar de amarelinha, brincar de recortar papel, de pintar. Eu vi esse teu cadernão aí, eu achei bonito porque eu já acompanhei em vários lugares isso. E eu tento passar para os pais que eles devem fazer em casa isso junto com os filhos. Cortar o papelão, ou cortar a cartolina, ou colar, ou pegar o EVA, ou pegar o canudão, aquele macarrão de isopor, fazer as rodinhas, montar os brinquedos. E eu agora não estou mais assim viajando tanto, trabalhando como eu fazia com seletividade alimentar, mas eu via a impaciência dos pais em sentar no chão e fazer a coisa acontecer com lápis de cor, com fosse o que fosse. Eles acham que a criança foi entregue lá para você e deu, você que se vire. E isso é um fator que a gente tem encontrado muita dificuldade com os pais. Eu tenho pais que são extremamente parceiros. Antes mesmo de receber o diagnóstico, eles já foram atrás. Sim. Foram buscar informações. E eu tenho pais que não leram. Não dá para generalizar, com certeza. De forma alguma, nunca. Mas tenho pais que também não foram atrás, não irão. E a criança vai retornar cada vez pior. Por quê? Porque, sabe, né, Gabi? Sim. Quanto mais tu estimula, mais a criança tem chance de evoluir. Passar de um nível 3 para um nível 2, para um nível 1 e ficar com sinais quase que despercebidos. Né? Só que se a família não estimular, essa criança vai regredir. Ela pode sair do nível 1 e para o nível 2, para o nível 3. E daí a gente não resgata. Então, esse entendimento da terapia ele é importante. A gente sabe que tem que ter. Mas o papel da família em casa é primordial. Tem um peso muito maior. Eu sempre falo para as mães nas orientações, que foi onde eu conheci a Gabi, da família. Estimular a lavar uma louça. Lavou a louça, está lavando coordenação motora fina. Tirou o lixo na sacolinha, amarrou a sacola, treinou o cadarço. Treinou como amarrar um cadarço. Treinou arrumar a cama, treinou
coordenação motora fina, o pulso, o comer, o encher bexiga, balão para uma festinha. Tu treina a musculatura da boca, estimula a fala. Relações, né? As relações, a amarelinha, coordenação motora fina, grossa, de jogar uma pedrinha, de pular nas caixinhas. As crianças não sabem o que é isso. Caixinhas que você pode fazer até de papelão variado, né? Areia, sei lá, você bota bolinha de isopor, você bota várias coisinhas que estimulam a sensibilidade. Isso, né? que é o outro ponto difícil da gente, né? De trabalhar com a sensibilidade tegumentar, barulho, né? A iluminação. O som de cada caixinha. O som, a gente vai trabalhando. A gente estava comentando esses dias, as crianças estão ganhando tudo tão pronto que elas não sabem de onde vêm as coisas. Então, construir com o papel da família instiga, tem curiosidade. Tu gera um momento que a criança vai ter interesse de participar. É que nem o Miguel. Ele ama caixa de papelão para recortar e fazer monstro. É a coisa que ele mais trabalha com a coordenação motora dele. Ele ama aquilo ali. Eu acho muito importante isso. Porque ele está aprendendo outras coisas. Ele ama, ele não pode ver uma caixa de papelão. E o que tu leva lá? Lápis de cera, lápis de cor, canetinha de hidrocor. Ele ama essas coisas, sabe? Aí ele faz tudo colorido, eu não vi ainda as coisas ele dele. Não costuma a fazer nada colorido, ele tem um hiperfoco em monstro. Aí ele gosta muito de cortar papelão e fazer grampo de roupa, fazer. O meu piso ali eu consigo limpar, ele pega a canetinha dele, desenha monstro no piso, assim, no chão, eu deixo, sabe? E ele sempre vai fazendo, E o Gabriel já é da música. O Gabriel tudo é a música. Gustavo é jogo. Mas o que mais me impressiona é o Miguel. Ele faz monstros assim, ó, com caixa de papelão. Até a Teó, esses tempos, tinha falado para mim, não, mãe, deixa. Isso é muito importante que ele está fazendo. Eu achei que poderia ser alguma coisa que não iria ajudar muito. Por ser um monstro, por ser... Ela falou, não, está ajudando demais. Que são os hiperfocos, né? Então, as crianças, até... Um outro vídeo eu assisti e fala muito, até um questionamento teu que agora é isso, daqui a pouco muda. Os hiperfocos deles vão variando. Então, assim, estimula naquele momento o que você pode da criatividade, como você pode inserir a coordenação motora fina e grossa. De subir em árvore, de pendurar, de amarrar, tudo isso é estimulação. E quando a gente fala de criança pequena, que eu falo para as mães assim, estimule lavar, secar a louça, ou cortar a comidinha, fazer as coisas. Por quê? Porque com 3, 4 anos, se eu estimular isso, ela vai desempenhar um bom papel aos 8, 7, 8, quando começar a escrever. Então, a estimulação que começa lá de pequenininha, ela vai ter resultados lá na frente. Então, a gente não precisa esperar 8 anos para ver que ela perdeu esse processo. Então, tudo isso é coisa do dia a dia que a gente fazia antes. Brincava na rua, brincava com terra, vassoura, montar casinhas, coisas que as crianças não fazem mais hoje. Então, tudo é pronto. A gente aprendia mais rápido, né? Mais rápido. Eu brinco até com as mães assim, você está cozinhando? Pega uma bacia, põe uma farinha, um pouquinho de água. Deixa a criança se sujar, mas põe lá para ela textura. Vamos falar assim mais direto, né? Assim, nós temos tantos parques na cidade, né? Leva essas crianças para os parques e deixa lá se sujar, leva farinha, leva serragem, leva o que você quiser, né? Deixa ela rolar, fazer, acontecer, depois você traz para casa, dá um banho, troca de roupa, mas não, é tudo dentro do apartamento, tudo dentro de casa, e às vezes tudo tão assim, diminutivo, tão pequenininho, tão reduzido, tão... Não, agora o papai vai ver o jogo de futebol. Agora a mamãe tem que fazer não sei o quê. E aí continua, fica lá, aquela coisa que não vai, não anda, sabe? Não custa descer. E as telas, jogar assim, um futebol, brincar. Como que tu falou, eu quero assistir meu futebol. Então, vou dar um celular para a criança que dela não me incomoda. Meu Deus, outra praga também. Gente, não pode. Assim, o uso de telas hoje, ele é contraindicado. Por quê? Porque essa criança vai ter um hiperfoco ali porque acalma ela. Mas só que às vezes também desregula sensorial. Então, é muito difícil. A gente tem que entender que a estimulação, ela tem que ser tátil. Que a criança entenda aquilo que está sendo feito de uma forma demonstrativa, que ela participe desse processo. Tela, ela vai aprender o quê? Falar? Como? Se não existe um diálogo e muitas vezes elas assistem em outras línguas.
Mas a Gabi tem um que gosta muito de Gabriel, notebook né? e que é Gustavo. bem Ele tem o QI bem em espertinho. matemática. Ele é bem O Gustavo, ele joga, ele é muito do jogo, assim, Roblox, né? A gente sabe. Mas, assim, ó, na escola, esse ano, ele foi muito bem, sabe? Ele até um pouco usou muitas coisas do jogo Que idade para ele ajudar tem? ele, 10 anos. é. Ele Mas só tem que daí 10 tu anos. entende que é uma mãe que participa. Sim, É uma mãe ela que cuida. monitora. Ela cuida. Não é o que a Mas, gente vê lá. Ele cuida. Não, a gente tem que monitorar Mas, sempre, né? ela cuida. Mas o que me chamou a atenção foi a cabeça dele para aquilo. E ele tem a noção de que aquilo tem um tempo para ele fazer, é limitado, e depois ele fecha e acabou. Ele não vai, sabe, brigar, porque não sei o quê. Não, ele é na dele, assim. Mas aí é família. É tranquilo. isso que eu te falo. A gente tem na pastinha de orientações, a gente tem os limites, inclusive, para jogos, que a família tem que entregar e participar desse processo. Então, assim, a gente traz as orientações, por exemplo, de games. Ele tem que ter os horários, ele tem que ter o entendimento das tarefas. Só que o que acontece? Quando a família dá o celular ou o computador para a criança não incomodar, não tem limite de tempo. E a gente não sabe nem o que está vendo, de E repente. não sabe nem o que está vendo. Eles contam para a gente em consulta, às vezes eles descrevem o desenho, a gente vai procurar na internet para ver de que jogo que é, de que história que é, e é apavorante. Então, assim, se a família é presente, a gente tem as regrinhas, eles ficam bonitinhos. O problema é a família que não participa, que não controla. Isso é bem complicado, né? Que nem o Gustavo, Free Fire eu não posso jogar. Isso. A minha mãe só deixa o Roblox. Ele sabe que o Free Fire não é bom para ele. O Miguel, ele joga ali no Google Jogos, que ele gosta, né? Que tem uns joguinhos ali bem didáticos ali. Aquele Google Jogos ali, eu gosto muito que ele joga. Mas o Gabriel, não. O Gabriel, ele não gosta de celular. Ele não gosta. O negócio dele é YouTube. É ver coisa em inglês, é ver chinês, hebraico. Eu acho que é do grau 3, né, Lari? Eu não sei se isso é... Eles têm muito. Até compartilhei essa semana de uma criança que escreve russo. Fala Pois russo. É a eu já segunda vi. língua que eles mais falam das Eu nossas já crianças que a gente vi. avaliou é russo. Eu já vi crianças com 4 idiomas, 3, 4 idiomas, assim. A gente tem de bastante você lá. ficar assustado de onde é que veio aquilo. A gente teve essa semana um menino também, um grau 3, bem severo. E o pai e a mãe tentando manejo. A partir do momento que eu dei as ordens em inglês, ele entendeu, obedeceu e foi. Aí, como a Nutri também fala inglês, ela comandou a consulta ali. A criança ficou paradinha, porque ela não para. Ordens em inglês, ele acatou. Português. Nossa, que interessante. Então, a gente que tem legal. tenta ter um manejo, um entendimento. Às vezes, se tu pergunta para a família, ele costuma assistir desenho em inglês. Mas por quê? Porque vem dele, é nato. Não é uma coisa que ele assistiu o desenho e aprendeu a falar, de forma alguma. Ele não teve essa troca de experiência. Mas a gente não sabe de onde vem. Aí vem a necessidade do profissional também saber um idioma ou dois, saber Libras, né? Isso tudo também entra na história. Assim como Parabenizo os pais... você por estar estudando muito e estar correndo atrás. Olha, Obrigada, tiro o obrigada. chapéu para você. Obrigada. É isso que a gente fala assim para as famílias. Vamos buscar. Ninguém nasce sabendo. Eu falo para as mães, hoje eu prefiro orientar um autismo que tem como a gente ajudar e tem como dar dicas do que um transtorno opositor desafiador. Que Pior, cada né? criança é única, que tu não consegue fazer o manejo, que tu tem uma rigidez mais severa ali. E tem criança que tu pode passar o chinelo e vai entender, tem criança que tu não pode matar, que ele não vai escorrer uma lágrima do olhinho dele. Então, assim, é difícil. Cada criança é única. O autista não, tu tem uma regra. Só tu tem que entender como que foi a criação da criança. Então, tu consegue chegar. E, geralmente, são extremamente amorosos, né? Então, assim, são carinhosos. A regra do serviço... A Gabi sabe, tem que chegar, me dar um beijo, e pra sair tem que me dar um beijo. É, a Lari é assim. Com Todo todas mundo. as mães que estão aí, sabe? Que já, a Lari, ela é assim. Chegou, vai ter o contato físico, vai ter o beijo, saiu, vai ter o beijo, vai ter um abraço. Então, a gente cobra, mas a gente também pede. E eles são amorosos. Não tem erro. Então, hoje, orientar um autista, tu tem uma luz no fim do túnel. Não é fácil. Porque daí tem um manejo, tem família, a gente tem bastante família desestruturada, mãe solo, o que não exime nenhuma responsabilidade, assim como eu também fui
mãe solteira. Então, a gente tem que ir se adaptando, né? Mas tem que buscar. Se a gente quer o melhor, tem que buscar, tem que ler, tem que se dedicar. Não tem jeito. Lari, eu queria pular um pouco o assunto, que eu tive muitas perguntas sobre isso. Por que demora tanto para o meu filho ser chamado no Ser Mais? Por que vocês não chamam? Já tá... É o que mais veio na minha caixinha, tá? Diz para ela ver lá o que está acontecendo, por quê? Eu preciso de diagnóstico do meu filho, a escola está pedindo, eu preciso levar ele para ele começar a fazer terapia, o porquê? Isso vem um pouco do posto de saúde ou é... Então, gente, a gente tem feito mutirões, trabalhado os sábados, e a nossa equipe, como eu comentei antes, passou de 4 para 21. Então, a gente hoje tem 51 crianças na fila de espera. Eu não tenho mais de um mês de fila de espera. Então, nós só recebemos o público quem encaminha a unidade de saúde. Então, eu preciso ver o que tem lá. Então, liga no serviço para ver. Só que, mamães, lembrando, o Ser Mais é um serviço de diagnóstico. Lá a gente não faz tratamento. Tá? Então, assim, a criança recebeu o laudo, recebeu o diagnóstico, ela é referenciada para os locais. Segmento com neuropediatra é na policlínica. Então, todas as mamães que saem de lá, eu oriento marcar na porta de vidro lá embaixo para segmento com a doutora Lenice. Encaminhamento para terapias. Nível 1, a gente encaminha para as clínicas parceiras. Como a gente não tem espaço para oferta lá, as crianças são encaminhadas para as clínicas parceiras. Acho que tem Medclínica, Renascer, enfim, tem algumas clínicas que são contratuadas. E nível 2, de suporte, a gente encaminha para o Ser da FURB. Tá? Então, não confundo, que tem algumas mamães que confundem Ser Mais e Ser da FURB. O Ser é da FURB, Ser 2 é tratamento de nível 2 e outros transtornos neurológicos e ortopédicos. Tá? Então, importante. Então, lá também tem fila de espera. Todos os serviços estão sobrecarregados porque a demanda aumentou consideravelmente. Eu faço lá, vou iniciar a natação por conta do meu acidente, que eu amputei as pernas, com a Miriam, e ficou para janeiro, porque... com todo carinho e atenção por conta disso, porque existe uma fila. Isso não tem... a gente tenta sempre passar as orientações para que a família já comece. Eu sempre falo para eles, comece o manejo em casa, porque vai levar de 1 a 2 anos. Então, tem muita coisa que dá para fazer. As rotinas, a estimulação. O nível 3 vai para a PAI, né? O nível 3 vai para a PAI. A PAI está ampliando o espaço, então, futuramente, eles devem ter um espaço quase que triplicado lá para atendimento dos autistas, né? De momento é o que tem a estrutura lá. Então, todo mundo está correndo atrás para melhorar a oferta. Mas isso também leva um tempo, estruturação. São valores milionários, porque tem adaptação de sala, tem material adaptado. Nada custa menos de 1 milhão. Tá? São materiais, a gente foi conhecer o centro de Balneário, são valores exorbitantes. Eu também fui lá na casa do autista. Isso. Então, a gente faz esse direcionamento. Gente, nós estamos com 51 crianças na fila de espera. Para entrar no Ser Mais, receber diagnóstico, não tem mais fila. Tá? Por favor. Tá. Qualquer coisa, vejam para onde que é o encaminhamento, se quiserem ligar no Ser Mais para tirar dúvida, ou vejam na sua unidade de saúde o que aconteceu. Tá? Entendi. O pessoal sempre pergunta, né? Por que está demorando, né? Sempre essa pergunta. E preocupa as mães. Não deixa de ser, né, Lari? A preocupação. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Vocês trabalham com nutricionista também, né? Queria falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar. Isso porque com o Miguel, ele ficou no Ser Mais um pouquinho mais. Que a nutricionista queria acompanhar ele um pouquinho mais ali. Tem casos que essa criança ela pode ficar um pouco mais no Ser Mais para exames laboratoriais, para retornar, ou ela já é encaminhada para outro? Porque o Miguel, ele ficou um pouquinho mais no Ser Mais, porque a Nutri queria atender ele ali. Aí eu queria saber um pouquinho sobre isso, porque tem algumas mães também que falaram, meu filho ainda está indo, porque ele está lá com a Nutri ainda. Isso, a Nutri é concomitante, então por mais que receba alta do médico, com o laudo, vai permanecer com a Nutri. Por quê? Porque a gente não tem profissionais que façam
o manejo clínico. Então, a nossa nutricionista acompanha. Acompanha pelo tempo que for necessário. Então, a gente pede exame, pede retorno. Inclusive, a gente já está com a agenda dela fechada para março, porque não tem vaga por causa dos retornos. Mas, se precisar ficar acompanhando de 3 em 3 meses, por 1, 2, 3 anos, vai ficar. Com a Nutri não tem esse problema, tá? Com a Nutri segue normal. O que segue normal lá. Isso. Só se ela der alta, no só caso. se ela der alta. Daí vai para a nutricionista da rede, senão fica lá com a gente. Entendi. Tá. Mas com fono e com elas não. Já é só ali diagnóstico o mesmo. diagnóstico Avaliação mesmo. Diagnóstico. Agora eu queria fazer uma pergunta meio delicada. Daí tu fica à vontade para responder. O que tu acha hoje sobre a nossa saúde aqui de Blumenau, da nossa Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação? Queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre, com leveza, né? Como eu digo, eu queria que tu falasse um pouquinho, se tu acha que tem que melhorar um pouco mais, o que tu acha que tem que mudar. O que falta, o que falta, precisaria implantar. Que isso é uma outra dúvida das mães e dos pais também. O que eu posso dizer? Eu acho que eu estou à frente do serviço tem 5 anos. Só o fato de eu trazer para vocês que a gente aumentou de 4 para 21, a gente denota um interesse de crescer e de melhorar essa oferta. A gente esbarrou em questões organizacionais, financeiras, liberação de espaço, que isso não depende só da prefeitura, né? Então, a gente tem corrido atrás para buscar meios de solucionar. Estão incansáveis as buscas por um ambiente que atenda, porque são pelo menos 20 consultórios. A gente acabou de mandar para o Ministério da Saúde os documentos para habilitar o serviço de núcleo de atenção ao autista. Então, mandamos agora dia 12, foi o envio de documentos, para a gente tentar habilitar e ampliar serviços. Então, como eu falei, a gente precisa de pelo menos 5 milhões para adaptar um espaço. Tem que ter essa... Tem que ter a verba. Então, a gente está indo atrás, se o Ministério aprovar, o município vai se empenhar. A gente já tem um croquis, a gente já tem um desenho de uma planta física de como que precisa ser o serviço. Então, a SEMOS está bem à frente, bem adiantada nesse processo. Tá? Eu não tenho esse valor de 5 milhões, mas a cidade se reunisse, assim, os empresários te dessem 5 milhões, eles poderiam fazer uma doação assim? Pode, a gente ou aceita. Não é permitido? Eu acho que a Secretaria de Saúde aceita, mas daí eu não sei. Essa questão legal não é minha, né? Não cabe a mim. Eu estou só coordenando o meu serviço. Vamos deixar no ar aqui, vamos deixar no ar aqui. Vamos deixar no ar aqui. Acho que buscar políticas públicas, que a população busque junto aos vereadores, para que sejam feitas propostas e trazer emendas parlamentares, né? Para que a gente possa ter isso, para a Secretaria de Saúde ter de onde buscar esse dinheiro. Então, cobrem dos seus vereadores, até porque muitos deles usaram na campanha eleitoral, né? Quero falar sobre projetos. Isso, sobre os vereadores, bem rapidinho, tem alguns vereadores me acompanhando, tá? A gente precisa da mobilização e da ajuda de vocês com os autistas aqui na nossa cidade. Muita. A gente não quer só promessa, a gente quer ação aqui. Porque a gente tem mãe que está perdida. Tem mãe que está pedindo socorro. Eu tenho 3, mas tem mães que pode ter 4, 5. Isso existe, né, Lari? Aqui em Blumenau bastante, né? E a educação, principalmente. Queria que tu falasse um pouquinho da educação, como que está junto o Ser Mais e a educação das escolas aqui em Blumenau. A gente melhorou muito o processo de comunicação. Então, a gente tenta se ajudar ao máximo, trocando dicas. Algumas coisas ainda precisam ser revistas, né? Para o ano que vem, acho que a gente tem que sentar, conversar, ver o que as legislações permitem para a gente trabalhar nesse processo de inclusão que muitas vezes eu acho, opinião minha, Larissa, que não está sendo inclusivo, né? Então, a gente precisa sentar e conversar. Eu acho que com as mudanças de governo, vamos esperar definir nomes, a gente senta e conversa. Eu acho que tem que planejar coisas urgentes para a gente tornar inclusivo esse processo do autista na escola, que hoje eu não vejo com bons olhos. As queixas das mães não são boas. Essa inclusão está sendo exclusiva para todos. Quem cuida das mães? Eu ia abrir aqui, mas ele gritou. Eu abaixei o volume dele, mas ele gritou. Quem cuida das mães? Eu ia te mostrar aqui uma mãe jogada numa cama
E os 3 filhos batendo e ela nem se incomodando mais que está apanhando, porque ela já está em estresse, em depressão, ela já parou, ela já não. Quem cuida das mães? A gente tentou fazer grupos de pais. A gente abriu 20 vagas, foram 4 pessoas. A gente abriu para 30 vagas porque todos confirmaram. A gente ampliou porque algumas faltas a gente entende que pode acontecer. Foram 6. Só que a gente entende que tem uma dificuldade de rede de apoio. Então, assim, é difícil para aquela mãe deixar, trazer. O nosso espaço é pequeno também. Então, a gente entende todos os lados. Quando talvez a gente tiver um espaço nosso, que eu tenha uma sala que essas crianças possam fazer, que a família possa trazer as crianças junto, aí a gente consegue ter uma participação maior. Mas tem um entendimento... A gente não consegue ter um entendimento do autista, imagine, das mães dos autistas. Então, tem que sensibilizar muito a rede ainda, muito, para esse olhar para a mãe, para a família, né? Que se julga muito, mas tem que trabalhar ainda bastante. Tem que melhorar, tem que ver onde é que está o furo, né? Onde é que está o problema. Se você dá o suporte para a criança, você pode atender a mãe, que a mãe vai junto. Né? Como você diz, a criança está ali, a mãe está aqui. Né? Isso. A gente tem buscado agora, no último sábado que a gente trabalhou, olha que interessante. A nossa assistente social começou a fazer visita domiciliar nas famílias de baixa renda, para ver como é que está aquela estrutura. Porque não adianta só a gente também passar e não visitar. Elas não são olhadas de forma como um grupo familiar. Então, a gente tem a proposta, a gente precisa ampliar horários, quadro de pessoal, porque essas visitas se tornaram notórias e fundamentais para o processo que vem lá para frente. Porque se a gente não conseguir trabalhar, passar orientações que sejam trabalhadas dentro da casa da criança, não vai adiantar o diagnóstico, não vai adiantar o laudo. Essa criança vai continuar desassistida, tanto pela família quanto pela sociedade. Então, a gente tem que trabalhar. Não é fácil, né? Porque a gente que é mãe solo, assim, a gente passa um bocado. É bem... A gente precisa de bastante ajuda. Não estou generalizando, né? Pai, mãe, casal também precisa. Mas eu acho que a gente deveria ter um apoio maior à mãe solo. Eu, na minha opinião, né? Mas que nem eu falei da outra vez, tem muita mãe que é casada e acaba sendo mãe solo também, né? Porque é bem difícil, é bem complicado, assim, é muita coisa pra gente. Acho que uma coisa que a gente tem que trabalhar muito é planejamento familiar. Eu acho que tu tem a dificuldade de um filho, tu já tem, tá vindo outro. A gente teve esses dias uma mãe com 7 autistas. Não posso admitir 7. Com deficiência intelectual. Tu entende que é um trabalho de rede. A gente não conseguiu cuidar de 3, da mãe e 3, e agora vem mais um. E quem vai cuidar? É muito difícil. Os 3 primeiros a gente já teve que acionar conselho tutelar para monitorar a família, e daí vem mais um. Então, assim, esse estreitamento enquanto saúde, políticas públicas, estreitamento saúde e jurídico, ela tem que acontecer, o judiciário. Por quê? Porque tem casos que a gente vai ter que intervir. Porque a gente vai continuar secando gelo. Vai. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Lari, eu queria tirar uma dúvida também, que teve uma mãe que perguntou para mim. Vocês, sobre o BPC, já mudando de assunto, vocês encaminham, vocês dão uma assistência para aquela mãe que não conhece, que precisa saber sobre o BPC? Porque eu tenho muitas dúvidas sobre o BPC. Tem mães, eu sei o que é o BPC, mas chega na hora não sabe como é que funciona. Vocês têm uma pessoa, o serviço social que faz isso? A minha assistente social agora ela está fazendo um horário adaptado, mais para o final do dia, até para atender as agendas de família em um horário reduzido. Então, todos os pacientes, quando recebem alta, eles recebem uma folha de orientação. Por quê? No começo a gente só falava. Se perdia, ligava, tu sabe que nunca deixo de ofertar o nosso telefone para ligar caso tenham dúvidas, medicamento, enfim. Então, a gente passou a entregar uma folha, onde lá tem orientação sobre benefício de prestação continuada. Procurar o CRAS da sua região, com documento, para que o CRAS possa orientar. Hoje eu estou sem a minha
assistente social para fazer a demanda maior. Então, a gente pede que a família procure lá, na unidade do CRAS do seu bairro. Tá? Bem melhor, porque tem mães que ficam bem perdidas, né? Isso, até porque tem outros benefícios. Né? Sobre o BPC é o que a gente mais ouve hoje, né? Uhum. Porque eu tô perdida. Aí até teve uma amiga minha, eu falei, mas eu acho que lá a Larissa, no Ser Mais, ela dá alguma orientação, até comentei com ela, assim. Porque a gente precisa, né, Dino? Teremos, né? A gente precisa de muito... Em janeiro, não teremos? Teremos. Será que conseguimos já enforcá-lo? Teremos muita informação, Larissa, sobre o BPC. Conseguiremos enforcá-lo para vir arrastado aqui? Vamos conseguir, sim. A gente até fornece, para te ter noção, um folder de orientações com o BPC sobre o passe livre na Blue Mob, sobre a vaga de estacionamento do CETERB e ações do Paradesporto. Ai, que legal. Então, eu posso te mandar depois uma foto, um escaneado que a gente manda para todo mundo, documentação, tudo que está no site de cada um desses serviços a gente disponibiliza para a família, então é só procurar, sai ali todo orientadinho, tá? Lari, como é que funciona a mãe que não vai na consulta com o filho no Ser Mais? Ela vai para o final da fila? O que acontece? A gente trouxe até números, tá? Mamães, papais, isso para nós dói muito na alma, porque as vagas, a gente está com agenda fechada até fevereiro. Eu não tenho mais vaga e eu estou com fila de espera. E a gente tem mais de 30% de falta. Hoje eu tive falta com uma psiquiatra, uma vaga com uma psiquiatra. E eu tenho 50 crianças na fila, esperando para finalizar o laudo, né? Então, assim, se a mãe tivesse avisado, eu tenho como chamar. O problema é que a maioria, quando é falta, esse dado gerou falta, são crianças que não vieram e as mães privaram outra criança de vir. Tá? Então, é surreal, gente, assim, a quantidade de faltas. Elas giram em torno de mais de 1.000. Nossa. Então, eu preciso que as famílias tenham esse entendimento. Não deu para vir? Cancela, a gente orienta, a gente tem o papelzinho de orientação dos agendamentos da consulta. Por favor, cancelar com uma semana de antecedência. Não veio, gera falta. Segunda falta, a gente aciona o conselho tutelar. É acionado o conselho? Sim. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente diz que é responsabilidade dos pais garantir o acesso à saúde. Então, o SUS está garantindo. Né? E a gente deixa bem claro isso para as mães que a gente precisa trabalhar. Eu não sei se está tendo abuso, eu não sei se alguém está escondendo. Eu tenho mães que realmente não querem trazer, então o serviço social está lá para cobrar. Então, por isso que está sendo feita visita domiciliar. A gente está em busca. Na visita domiciliar, foi visto que uma mãe atendeu a minha assistente social alcoolizada. Então, essa criança está em risco. Isso ajuda bastante, né, para detectar. Isso. Aí, no caso, ela vai para o final da fila. Se a mãe ligou e falou que não vai poder ir naquele dia, ela vai para o final da fila. Na verdade, a gente... ligando, a gente remarca, já automático, na hora. Remarca, não tem problema. Não vai para a fila lá no postinho de novo. Fica no nosso controle interno. É tudo controle interno. Então, a família que não veio, ela vai ligar para nós e vai remarcar. Ali conosco, no 3381-7698. Ligou, remarco, explica por que não veio, a gente faz a troca. Faltante também vai para uma pasta de faltante. A gente revisa ela a cada 6 meses. São retirados as crianças que estão em abandono, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a partir do momento que não traz, é abandono, e daí a gente passa para o serviço social. Mas se não, se a família vai ligando, a gente vai remarcando, tá? A gente não tem empecilho para isso. É que se não faltasse, a fila andava, né? Muito. Tanto lá embaixo também, né? Como tem bastante também. É muito. Isso. Então, a criança que sai dali com a gente sempre orienta. Lembrar que especialista é como ginecologista. Para mim e para ti é uma vez por ano. A gente faz o preventivo uma vez por ano. O neuro também é uma vez por ano. Até lá, faz o manejo na unidade de saúde. Atenção primária, a rede de atenção primária, ela cuida do nascer ao morrer. Então, o médico de lá, ele conhece a sua comunidade. Então, se você está indo lá para ele renovar a receita, ou se ele te encaminhou, é porque ele faz o teu acompanhamento. Então, ele faz a renovação de receita, o manejo. Ele não altera doses, mas se precisar alterar, faz a referência, a gente encaixa ou conversa com a médica e faz esse ajuste, né? Enquanto aguarda a consulta com o neurologista lá embaixo. Eu quero saber como é que vai ser 2025 para o Ser Mais. Se a gente vai ter alguma novidade, se tu pode falar alguma coisa, como que vai ser, se vai melhorar mais ainda, porque assim, eu não tenho o que falar de vocês, tá? Meus filhos, os dois, o Gustavo e o Miguel foram lá, o Gabriel não.
super bem atendidos. Eu quero Você está saber. perguntando é porque já sabe, né? Não, eu não sei Já ainda. descobri. Eu quero saber. Não, minha. Não, a Lari não falou para mim Realmente ainda. que é feio, Eu tu quero já sabe. saber se já tem alguma coisa, se vai ter alguma novidade boa aí. A gente está lutando muito. A gente tem projetos, mas ainda não posso afirmar 100%, até porque a gente vai ter mudança de governo agora, com as adequações, com as mudanças, a gente vai alinhar tudo. Mas nós temos muita esperança de dias melhores, tá? Que Porque bom. não tem mais como ficar ali, a gente não dá mais conta, a gente trabalha das 7 às 22 horas, então a gente quer muito espaço nosso para a gente acolher de forma adequada as famílias. Blumenau falta... Não vou dizer só aqui, né? São muitas cidades do Brasil, né? Pois é. Mas vamos lá. Faltam escolas, né? Como eu colocaria uma escola na cidade? Qual seria o primeiro passo? Digamos, eu tenho uma casa com muito espaço, sabe? Então eu vou oferecer essa casa para que se monte uma escola ou um trabalho para autistas ou síndrome de Down, seja o que for. Como é que funcionaria isso? Eu chegaria para você, está aqui a casa, ó, agora, como é que vai fazer? Como é que vai montar? Se for casa escola, eu não posso, porque nós somos da saúde. Então, teria que ser parceria e teria que ir para a educação. Agora, se fosse para o nosso centro, nosso núcleo de atenção ao autista, a gente já tem mais ou menos o projeto, né? Escrito. São 5 salas de estimulação sensorial, atividade de vida diária, estimulação sensorial, terapeuta Então não ocupacional. iria para uma escola, digamos assim, uma escola tal. Iria para vocês, para... Isso. A As atenção terapias- maior seria vocês, no caso do que abrir uma nova escola para autistas. Não, seria vocês. Nós precisamos hoje aumentar a oferta de tratamento para autistas de nível 1, que a gente tem os parceiros, mas é um quantitativo ainda pequeno, perto da quantidade de pacientes que recebe diagnóstico. Então, o foco da Secretaria de Saúde é diagnóstico e oferta de tratamento. Ok? Então, é nisso que a gente tem que pensar. O nosso espaço hoje é para ampliar a oferta de tratamento. Tá, eu te entendo, eu te compreendi. Agora eu te pergunto, e essas escolas particulares, como é que é? Escolas ou clínicas de tratamento? Não, eu já vi escolas. Não só clínicas, escolas também. Não aqui. Ah, tá. Eu já vi escolas. Eu acho que tem vários modelos que a gente poderia aproveitar no mundo, né? De estimulação, de transformar essa criança autista inclusa no meio dela. Porque a gente tem que ter adaptação de cor, de luz, de barulho, de professor orientado. Então, tem muita coisa que daria para a gente fazer. Mas isso é fora do Brasil. Né? Hoje a gente, infelizmente, está amarrado na legislação brasileira. A gente não consegue evoluir muito. Precisaria mudar a lei federal para a gente mudar a forma de inclusão e a forma de assistir essas crianças. Tem isso? Tem. Entendi. A gente quer a ajuda dos nossos governadores, né, Isso Lari? aí. A gente quer muito, porque... Nossos vereadores, deputados, porque senadores. Isso é uma coisa assim que a gente pede socorro, né? Tanto vocês como a gente que é mãe e pai também, é gritante assim. Mas é isso. Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo, né? Então, eu quero primeiro fazer um agradecimento a todo mundo, né, que acompanhou a gente aqui em 2024. Quero desejar a todo mundo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Né, Dino? Para todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Eu vou agradecer todas as pessoas que entram em contato comigo no meu TikTok, no meu Instagram diariamente, que não são poucas. Eu já falei para essas pessoas, nós conversamos em janeiro, fevereiro. Mariana e eu já estamos estruturando de que maneira nós podemos chegar a fazer link com vocês, tá? Que interessa também ouvir vocês muito. E desejar também um feliz Ano Novo, boas festas aos nossos amigos que ajudam a patrocinar a gente aqui também, os nossos colaboradores, né? E a todos que estão em casa, gente. E continuem conosco, que a gente só tem a trazer coisa boa para vocês, assim como a Larissa hoje. Lari. Pena que eu não consegui abrir o cadernão dela, que eu queria, mas outro dia eu vou convidar para ela abrir esse cadernão, que é muito bonito. Lari, pode ficar à vontade para fazer um agradecimento, mandar uma mensagem para os pais também, tá? Papais, mamães, obrigada pela oportunidade. Cabe. Sou imensamente
muito grata por estar aqui, dividir um pouquinho mais do nosso dia a dia. Não é um dia a dia fácil, também porque a gente sente um aperto no peito de falar para vocês, de passar, de acolher o olho que enche de lágrima, porque sabe o quão difícil foi e será. Mas a gente continua sempre à disposição para ajudar, para orientar. Os papais que saem de lá sabem que podem ligar, que sempre que possível eu faço orientação, ligo na unidade de saúde. A gente faz esse link para tentar dar o suporte para a família, para não ficar jogando para lá e para cá. Reforço as orientações, façam o papel de papai e mamãe em casa, isso é fundamental, porque isso tem um peso tão grande. Sejam presentes na vida de vocês, dos filhos de vocês, para que tenham lembranças boas, criem memórias afetivas que têm um peso muito grande no dia a dia deles. Fico à disposição, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Lari. Precisando, pode deixar. marcamos. Um beijo, tá, gente? Obrigado por tudo e a gente se encontra em 2025, tá? Para cuidar é preciso conhecer.